Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui em Fernando de Noronha para falar para você sobre alma vivente e espírito vivificante. Ficou interessado? Então já sabe, não perde esse vídeo porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Alma vivente e espírito vivificante. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 45. A minha versão você já conhece, é Nova Almeida atualizada. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Nesse versículo, Paulo está comparando a humanidade adâmica com a humanidade de Cristo, comparando a natureza adâmica com a natureza de Cristo. Literalmente significa alma que vive em contraste com o espírito que dá vida. Paulo cita nesse versículo de 1 Coríntios, Gênesis 2:7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Adão representa o começo da humanidade. Ele é uma alma que possui vida, é terreno, feito do pó, com vida biológica dada por Deus. Adão é o nosso primer, ou seja, você é alma que habita em um corpo. Você não é um corpo que possui uma alma. Sua alma sobrevive sem o seu corpo, mas o seu corpo não sobrevive sem a sua alma. Então Adão é símbolo de fragilidade humana e queda, pois por meio de Adão o pecado entrou no mundo. E todos, depois de Adão, querendo ou não, são pecadores. Observe Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Imagine que o pecado é como uma doença que é transmitida geneticamente. Então você não precisa fazer nada, nem possuir comportamento X ou Y para ter a doença, pois você não adquire essa doença chamada pecado depois que você nasce, pois você já nasce com essa doença. E quer você queira, quer não, você é doente, pois você é pecador. Observe Salmos 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Percebam, não é uma questão de escolha. Todo ser humano é nascido em pecado. Por isso, mesmo que tentemos fazer algo bom e praticar o bem, e nos esforçamos para sermos as melhores pessoas do mundo, sempre vamos tropeçar e cair. Vamos ferir os outros e a nós próprios. Isso faz parte da natureza adâmica. Observe Romanos 7:18-20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A doença chamada pecado nos faz agir contra a nossa vontade e ferir a nós mesmos, magoar os outros e nos afasta de Deus, nosso Criador. Pecado nos afasta da nossa verdadeira essência em Deus, pois Deus não habita onde há pecado. Observe o que a Bíblia continua dizendo sobre essa condição de pecado. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? As guerras e brigas entre as nações vêm dos seus próprios desejos pecaminosos, cobiçosos e egoístas, que estão em conflito dentro delas. Portanto, mesmo que você queira ser uma pessoa pura e justa, você jamais conseguirá fazer isso sozinho, pois toda a humanidade é doente e essa doença chama-se pecado. Essa doença nos afasta de Deus e nos faz agir, mesmo contra a nossa vontade, da forma que não queremos, e revela a pior parte de nós, se é que existe a melhor. Observe o que Paulo continua dizendo em Romanos 7:21-24. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
O apóstolo Paulo questiona a si mesmo sobre quem pode libertar a humanidade desse constante conflito interior. E no versículo seguinte, ele lança a resposta e aponta para o segundo Adão, isto é, Jesus, afirmando no versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E continua no capítulo 8 de Romanos dizendo que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que 1 Coríntios 15, 45 nos diz que o último Adão é espírito vivificante, ou seja, espírito que dá vida. Quem é o último Adão? Jesus. E por que Jesus é considerado assim por Paulo? Porque Jesus veio a esse mundo em semelhança de carne pecaminosa, porém não foi concebido em pecado e nele não se encontrou pecado algum. Jesus viveu e sofreu toda a condição humana, porém sem pecado, e venceu. Observe o que a Bíblia diz em Colossenses 2, 12 e 15 e 1 João 3, 5, 6. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores e que precisamos do perdão de Deus e aceitamos o seu perdão por meio do sacrifício de Cristo, somos perdoados e passamos a viver em Cristo. Isto é, passamos a viver a vida do segundo Adão, que é uma vida de verdade, uma vida em abundância. Somos agora conhecidos de Deus. Lemos que toda cédula de dívida contra nós, por causa do pecado, foi cravada na cruz. Isto é, foi paga. Cruz representa a morte pelo pecado. E lemos que Cristo não tinha pecado. Nós é que temos o pecado em nós. Não porque queremos, mas porque nascemos pecadores. Logo, aquela morte de cruz era para mim e para você. Mas Cristo veio e morreu por nós, pecadores. Logo, a vida que vivifica e é em abundância, vida de comunhão com Deus, vida de amor verdadeiro, Jesus conquistou e nos deu, pois morreu a nossa morte. A morte é o preço de uma vida em pecado. E o dom da vida eterna e em abundância é o preço de uma vida sem pecado. E Jesus conquistou esse dom, porém ele o deu a todo aquele que nele crê. Daí João diz que todo aquele que permanece nele, ou seja, permanece em Jesus, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. João 3,6 nos diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido em pecado vai continuar pecando. Mas o que reconhece a sua condição de pecador e aceita o sacrifício de Jesus, nasce uma nova criatura, nasce do Espírito e passa a viver com uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual nos impede continuamente de viver pecando. Então, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus e o recebem não são simplesmente pecadores redimidos lutando para serem santos, mas pessoas santas, isto é, separadas, santificadas em Cristo, lutando contra o pecado. E essa luta não é simplesmente nossa, mas Deus que agora habita em nós
e possui comunhão conosco e é o nosso Pai, nos dá a sua graça, a qual nos fortalece, sendo o poder de Deus que nos capacita a não viver pecando. Enquanto o primeiro Adão foi alma vivente, que trouxe a morte, o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante que traz a vida. E aqui não se trata apenas de uma vida física, mas se trata da vida eterna, vida espiritual. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer para aceitar Jesus? Eu preciso parar de fazer isso ou aquilo? Eu preciso mudar de comportamento ou fazer assim ou assado? O que eu preciso fazer? Daí eu lhe respondo: se fosse para você fazer alguma coisa, Deus não teria feito o que fez enviando seu filho como o último Adão. Entenda, não é sobre você. Não há nada que você possa fazer para mudar a sua condição de pecador. Tudo Deus já providenciou quando enviou Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Na verdade, você precisa fazer apenas uma coisa. Observe o que a Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, de tudo o que você poderia fazer é crer com o coração no sacrifício de Cristo por você, crer na sua morte e ressurreição para uma nova vida e confessá-lo diante de Deus e dos homens. Então, aí mesmo, agora mesmo, você pode fazer isso. Não há um lugar especial, um momento especial, pois todo lugar é lugar de salvação e todo momento é um momento excelente para aceitar a Jesus e viver a vida que vivifica do último Adão. E depois disso, o que eu faço? Você pode perguntar. Eu respondo: leia a Bíblia. Pode ser online, pode ser física, mas leia a Bíblia. E eu recomendo que você inicie pelo livro de Romanos e comece a descobrir o que você é em Cristo Jesus e o que Deus em Cristo preparou para você viver já nessa terra e depois na que há de vir, eterna. Pense nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.